everyone! Estamos agora na nossa aula 43.2 de Review and Exercise sobre o tema de Question Tag. E aí, let's begin? Aula 43.2 que teve o título de You're left-handed, aren't you? Ou seja, a gente aqui já teve contato com a nossa primeira Question Tag, que é essa aqui. O que é uma Question Tag? Opa, agora sim. O que é uma question tag? É aquela confirmação no fim de uma frase ou positiva ou negativa, ok? No sentido de a gente querer confirmar mesmo se a informação que foi passada antes era verdade. Quando a question tag ela vem na positiva, aliás, desculpa, quando a frase vem na afirmativa e a question tag vem na negativa, a gente quer ter mais ter certeza mesmo da informação. Agora, quando a frase vem na negativa e a question tag vem na afirmativa, a gente tem a esperança de que a resposta seja não, mas nem sempre vai acontecer isso. Não é uma regra, certo? Então, lembrando lá, question tags são usados para checar informações ou como tentativa de continuar a comunicação. São formadas usando os auxiliares das frases. Aqui eu tenho do e a sua variação does. Eu tenho did no passado simples, aqui é presente simples. Eu tenho be, que vai ter as suas variações no presente, no passado, certo? E também é usado com a estrutura de be going to, no futuro imediato, aquele futuro com going to. E o will, que ele é usado nas frases do futuro, certo? E também o will é usado nas frases com imperativo. Quando você tem um imperativo anteriormente, faz uma question tag, você pode usar o will. E também, eu não comentei, mas pode também usar o verbo modal would. W-O-U-L-D, esse aqui. É o verbo modal would. Certo? E aí temos as frases aqui que a gente viu. E aí, para vocês entenderem mais ainda, olha só, a questão da Ellen. Ellen lives here é uma frase na afirmação, certo? E ela está no presente simples. E eu sei disso porque esse verbo aqui indica que está no presente simples. Lives. Olha a conjugação aqui dele. Tem um S no final, porque acontece esse sufixo, essa flexão verbal quando se trata de terceira pessoa do singular. A question tag é formada pelo does mais o not contraído mais o sujeito da minha frase. Então, ela lives here, doesn't she? Não vive? Não é? E aí a tradução você faz de acordo com o que você achar mais necessário, certo? E o left early, você saiu cedo. Aqui se trata de passado, um verbo irregular. E eu vejo que é uma frase no passado. Question tag na negação, inclusive aqui só tem question tag na negação, mas também tem question tag na afirmação, quando a frase ela é afirmativa. Didn't you? Você saiu mais cedo, não saiu? Inclusive vou transformar, que não vai dar tempo de falar tudo, mas eu vou transformar essa frase aqui numa afirmativa para fazer uma question tag na negativa para fazer uma question tag na afirmativa. Ó, you left, vai embora, porque agora eu vou usar o meu did na negação do passado simples, eu uso did mais o not, e o meu verbo volta na sua forma natural, que é leave. You did not leave early. Early, você não saiu mais cedo. A minha question tag vai ser agora na afirmação. Por quê? Did you? Saiu? Por que a question tag vai ser na afirmação? Nossa, minha letra tá horrível. Tá tristeza. Eu vou fazer mais bonitinho aqui porque eu consigo sim fazer mais bonitinho para vocês entenderem. Essa frase agora, you left early, eu vou colocar na negação. Ela na negação fica assim, you didn't leave early. Você não saiu cedo. E a minha question tag vai ser agora na afirmação. Did you? Aí perceba que a minha question tag, ela é assim. Did you? Sem o not aqui, porque afinal de contas a negação está aqui na minha primeira frase. Certo? Eu não vou falar o resto das frases que a gente já comentou. Chegou o momento da atividade de sala, é muita frase, é muita coisa, mas o assunto é simples. É só vocês prestarem atenção,
ficarem atentos aí, a atividade está fácil. Be right back. I'm back, estou de volta. Let's correct. Atividade de sala, momento de tirar suas questions. Temos aí um pequeno texto. E nesse texto, com o título de He isn't worth, is he? É uma frase com o verbo to be, uma frase no presente com o verbo to be, na terceira pessoa do singular. E significa o quê? Ele não vale a pena. Is he? Vale? Ou então, né? Nosso famoso né? Na verdade, o interessante aí é né. Ainda mais porque é verbo to be. Isn't worth. Não vale a pena, né? Is he? Né? E aí, esse texto fala sobre uma situação entre uma dessas pessoas. E é correto afirmar o quê? Aliás, é incorreto afirmar in. Karen pediu para Chris fazer silêncio. Karen contou sobre a traição de Jeff. Chris quis tirar satisfação com Jeff. Naquele dia, Karen estaria jogando lacrosse. Karen tinha livre acesso à casa de Jeff. E aí? Para a gente poder saber, vamos ter que ler o texto. Certo? Karen e Chris são só duas pessoas, então presta atenção que cada uma vai ter uma participação aqui. Uma é amiga e a outra foi a que aconteceu a situação. Keep it down, won't you? All right, I'll tell you. Então aqui imagina a situação, elas estão juntas, mas aí a Karen ela fala assim, ó, ei, fica keep it down, ou seja, fica tranquilinha aí. Won't you? Você não vai? All right, I will tell you. Ok, eu vou contar para você. Eu contarei para você. No caso, eu vou contar para você porque ela tomou essa decisão no momento da fala, né? Então, I will tell you. Vou contar para você. But you are going to tell me everything, aren't you? Aí a Chris fala, mas você vai me contar tudo, não vai? Aí a Karen diz, I am going to tell, but act natural. He is looking at us. Do not look at him. Will you? Então ela fala, eu vou te contar, mas haja naturalmente. Aí a pessoa vai e faz tudo o contrário, né? Com certeza. Mas ela fala, haja naturalmente. Ele está olhando para nós. Não olhe para ele. Aqui ela usou o quê? Ela usou um imperativo. Do not look at him. Aí a question tag com will. Will you? Não olha para ele. Tá? Yesterday, when I went to Jeff's house. Ontem, quando eu fui para a casa do Jeff, I did what I always do. Eu fiz o que eu sempre quis. I walked in without knocking and went to his bedroom. Claire was there. The two were kissing. Aí ela fala o seguinte, eu fiz o que eu sempre quis fazer. Eu fui até Eu fui sem bater na porta e, aliás, eu andei, né, e não bati na porta e fui para o quarto dele. A Claire estava lá. Os dois estavam beijando, se beijando. Então, quem está falando isso é a Karen, que é a pessoa que foi betrayed, traída. Ela foi traída, a Karen. E ela tá contando naturalmente. E ela pede, inclusive, para a amiga, ela tá contando a situação para Chris, para a amiga, certo? Mas ela fala assim, para a amiga ficar tranquila aí, para não fazer muito alarde, né? Porque o cara tá olhando para elas ainda, no momento que ela tava contando. Aí a Chris fala o seguinte, but he knows you have access to his house. Aí a Chris fala, mas ele sabe que você tem acesso à casa dele. Aí a Karen fala, yes, but it was Wednesday afternoon. Mas era quarta,
Sim, mas era quarta à tarde. And on Wednesdays, I'm on the lacrosse team. E nas quartas eu tô no time de lacrosse. Então ele achou que podia, né, fazer sem ela descobrir. Isso eu tô falando a mais, tá? Aí ela fala, the coach was sick though. O treinador estava doente. Aí a Cris diz, oh, I understood. Ah, eu entendi. He thought he found the perfect moment to cheat on you. You cried, didn't you? Aí a Cris fala, ah, eu entendi. Ele pensou que ele achou o melhor momento, o momento perfeito para trair você. To cheat on you. Você chorou. Não chorou? Não foi? Yes, when I saw the scene. Sim, quando eu vi a cena. I cried a lot. Eu chorei bastante. But then I realized. Mas depois eu percebi. My gosh. I'm such a nice person for a guy like Jeff. Ela fala my gosh, que seria uma espécie de meu Deus, uma exclamação desse tipo. Eu sou uma pessoa tão boa para um cara como o Jeff. I got home and I looked for Sebastian's number. Eu fui para casa e olha só o que ela foi fazer, né? Esperta, né? A menina é esperta demais. Ela foi para casa e ela foi procurar pelo número de outra pessoa. Agora é o Sebastião que ela vai procurar o número dele, que é Sebastian's. Sebastian's number, né? O número do Sebastião. You remember he gave me, don't you? Você lembra que ele me deu? Não lembra? Aí aqui você percebe que a question tag, ela foi diferente. Aqui é uma frase no passado, certo? E aí a question tag, ela foi formada no presente. Passado simples aqui, presente simples aqui. Porque a ideia era o seguinte, ela falou, você lembra que ele me deu o quê? O número. Aí ela faz uma question tag no presente, porque ela quer saber se ela lembra agora. Então, lembra? Aí, neste caso, ela usou don't you, ao invés de didn't you. Porque se ela usasse didn't you, seria tipo, você não lembrou? E aí, a ideia na hora da fala não era essa. Aí a Chris fala o seguinte, I do remember. Eu lembro. E essa estrutura aqui, de quando você usa o do no meio de uma frase afirmativa, porque ela poderia só falar I remember, mas quando ela usa esse do, o auxiliar em frases afirmativas, que inclusive a gente aprendeu que não usa o verbo auxiliar em frases afirmativas, mas quando você usa, tem uma exceção, sim, tem essas exceções que você usa o auxiliar, ou do, ou does, ou did, dos futuros simples numa frase afirmativa. Você usa aqui no meio entre o sujeito e o verbo principal. Dá a ênfase, né? Dá essa questão de ênfase que você realmente lembra. Então, o que ela fala, eu lembro. Quando ela fala I do remember, a ênfase tá ali, de que ela realmente lembra. Quando você usa o verbo auxiliar, aqui no caso do presente. Porque se ela só falasse I remember, também estaria correta a frase. So, you called him, didn't you? Então, você ligou para ele. Não ligou? Não foi? Não. Aí a Karen fala, yes, I did. Sim, eu liguei. And we will have dinner at the Chinese restaurant at the corner. Ou seja, a pessoa foi rápida, né? A gente vai o quê? Nós vamos jantar no restaurante chinês lá da esquina. There are plenty more fish in the sea, aren't there? Aí ela fala assim, faz uma brincadeira dizendo que tem muito peixe no mar, mas isso aí obviamente seria numa tradução ao pé da letra. Mas na brincadeira é aquela coisa de dizer que tem muitas outras opções, né? Ela não tem só o Jeff na vida dela, ela tem a Sebastian, ela pode ter mais outras pessoas e não ficar com um cara como o Jeff, que traiu ela, né? Que cheated on her, certo? E aí é essa situação de ela falar there are plenty more fish in the sea, falar que tem peixe no mar, mas a ideia não é peixe, é que tem muitas outras pessoas que ela pode também ficar ao invés dele. Aren't there, não é?
E aí, olha só, é incorreto afirmar. De acordo lá com a leitura do texto, temos aí, Karen pediu para Chris fazer silêncio, a gente sabe que sim. Karen contou sobre a traição de Jeff, sim. Chris quis tirar satisfação com Jeff? Não, não aconteceu isso, ela só chorou. Não tirou satisfação com ele. Letra C. Na 2, de acordo com o texto, Karen estava chorando as mágoas com Chris? Não, não chorou para... aliás, não estava chorando para Chris, estava contando a situação para ela. Karen já desconfiava de Jeff, não foi mencionado isso. Jeff viu que Karen presenciou a cena com Claire, não foi mencionado isso. Karen não chorou por causa da traição, é mentira, ela chorou sim. Junto com o Sebastian, Karen vai jantar comida chinesa, sim. Ela vai jantar com o Sebastian, outra pessoa. E na 3, aí você ia marcar aí a questão das question tags que fossem melhor nessas sentenças aí, certo? Temos 2 para cada frase. Então, qual ficaria? Answer the phone for me. Will you ou do you? Então, aqui é uma o quê? Presta atenção, essa frase aí é um imperativo. Responda, aliás, atenda o telefone para mim. Perdão, atenda o telefone para mim. Will you? Então, você vai usar o will you. Talvez vocês tenham pensado em usar o do you, porque aqui pode parecer que é uma frase, né, no presente e tal, mas o corretinho seria o will you, porque se trata de uma frase no modo imperativo, quase não sai a palavra, modo imperativo. Letra B, Jordan didn't notice, Jordan não percebeu, passado. Então, a frase na negativa, question tag vai ser na afirmativa. A gente sabe que não é assim que se faz, é desse jeito. Então, é did he. Jordan não notou, notou? You are going to leave, você vai embora. Aqui, are going to. Então, a gente sabe que vai usar o are na hora de fazer a question tag. Aren't you? Ou seja, você não vai embora, não vai? Pam and Tim got married last year. Ou seja, Pam e o Tim casaram ano passado. E aí eu tô falando de got married no passado. E aqui, obviamente, eu só posso marcar didn't they, porque they significa Pam e o Tim. Pam e o Tim são 2 pessoas. E não vai ser isso aqui, porque isso aqui a gente nem viu ainda, né? Presente perfeito. Letra E, I don't think John's very friendly. Eu não acho que o John é muito amigável. E aí, essa frase se trata de que I don't think John is very friendly. Então, eu não acho, aqui é presente simples. Só que aqui é a frase que está na afirmativa com o verbo to be que está contraído. Então, aqui vai ser is he, certo? Vai ser com o verbo to be. Eu não acho que o John é muito amigável. Ele é? E aqui na 4, o tempo tá curto, eu vou logo falando como é que ia ficar cada uma. Don't leave anything behind, não deixe nada para trás. Will you? Já sabe, é um modo imperativo, você vai usar o verbo com will no modo imperativo. Don't leave, não deixe nada para trás. David is bringing some wine. O David vai trazer vinho, certo? E a gente está falando de quê? De present continuous, então verbo to be com o verbo principal com ing, então vai ser o quê? Verbo to be, a minha question tag, isn't he? David is bringing some wine. Não vai? Question tag na negativa. Frase na afirmativa, question tag na negativa, isso aqui é futuro com will. You will be home before midnight. Você estará em casa antes da meia-noite. Won't you? Não estará? Harry was working in Bristol then. Harry estava trabalhando, passado contínuo. Frase na afirmação, question tag na negação. Harry was working in Bristol then. Wasn't he? Então, passa para cá o verbo negativa e o sujeito. Aqui é interessante. Nobody knows who invented the wheel. Ninguém sabe quem inventou a roda. Quando se trata de nobody, que é ninguém, sujeito, né, indeterminado, neste caso você faz o quê? Você não tem
não tem né, sujeito de fato ali, he, she. Então, você vai usar qual pronome pessoal? Você vai usar o they, certo? Neste caso, quando tem um nobody, no one, você usa o they. E aí eu coloquei o do aqui porque se trata de uma frase no presente simples, certo? Então, eu vou usar o do porque eu estou usando com they. Nobody knows who invented the wheel. Do they? E essa aí fica as nossas referências. O tempo já acabou, por mim eu ficava mais tempo explicando para vocês, porém, o tempo acabou. And that's it. See you next class. Bye bye.